Olá, bem-vindos a mais um vídeo do Sonhei e Viajei, e hoje a gente vai contar a nossa experiência em relação a aprender inglês. Então vai ser um bate-papo mesmo para contar como que foi a nossa experiência ao chegar aqui na Irlanda e ter que aprender o inglês, sendo que a gente não tinha absolutamente nada de inglês. A gente considera que era praticamente zero. A gente aprendeu algumas coisas no Brasil, Mas era nada, era só realmente pedir algumas coisas, né, agradecer, e era isso. E fora que, por causa da vergonha, muita coisa que a gente já sabia ou tinha aprendido na escola, que a gente estudou na maior parte do tempo em escola pública, não serviu pra quase nada. Era aquelas coisas beabá de qualquer... O verbo to be. Né? E muitas vezes as cores, números que a gente já sabia, e era isso. Bom, começando por mim, então eu vou te contar o que aconteceu comigo. Eu travei bastante, fiquei com bastante vergonha, me questionei muito no início se era certo estar aqui sem inglês, se eu não deveria ter esperado para ter no mínimo um inglês intermediário para vir para cá. A gente acha hoje que talvez deveria ter vindo com um nível intermediário, né? Que isso não é um empecilho de vir sem inglês nenhum, não. Né? Mas que, obviamente, a experiência talvez seria um pouquinhozinho melhor se a gente tivesse um pouco mais de inglês. Não é que talvez aí você tá com básico ou com zero, a gente tá dizendo que não é para vir para cá. Sim, venha, mas é que o turbilhão de emoções que acontece aqui até hoje, mesmo depois de tantos anos, e lá no início é mais turbilhões de emoções ainda e preocupações, que eu acho que a nossa vida teria sido um pouquinho mais fácil se a gente tivesse vindo pelo menos com nível intermediário. Que se tu parar pra pensar, o nível intermediário no Brasil vai ser aqui um básico, né? Porque... É porque realmente é um choque, né, de cultura geral. Então a falta do inglês também, de uma certa forma, é um pequeno empecilho, né? Fora todas as coisas novas que a gente tem que ir atrás, que vão vir, atrás de PPS, aí não tem inglês para ir lá perguntar como é que faz para tirar o PPS. Óbvio que tem um monte de vídeo aqui no YouTube explicando como tirar o PPS, muito brasileiro para te ajudar, mas não tem como ficar dependendo da ajuda de todo mundo o tempo todo, né? A maioria das pessoas aqui tem outros compromissos, às vezes tem o mesmo inglês que tu, não vai ter o mesmo nível, não vai ter um nível maior, melhor. Então a gente acaba, às vezes, dependendo das pessoas, esperando a ajuda das pessoas, mas nem sempre as pessoas conseguem ajudar a gente. Eu morria de vergonha de fazer um pedido no restaurante. Eu deixava pro Cris, vai lá, faz o pedido. Não. Aí ele dizia, não, tenta pelo menos. Eu dizia, não, vai lá, faz tu o pedido porque eu tô morrendo de vergonha. É que, particularmente, eu acho que uma coisa que a gente sente aqui, talvez por ser, né, um país mais turístico e que recebe toda hora, né, imigrantes, de uma certa maneira eles acabam sendo um pouco receptivos. Então eles veem que tu tá querendo aprender e que tu não tem a língua, e de uma certa maneira eles tentam te ajudar. Eles tentam fazer mímica, tu tenta usar o Google Tradutor se for necessário. Sempre vai ter gente para ajudar, tanto brasileiro como estrangeiro, como irlandês. Na maioria das vezes vai ter gente que vai te ajudar, tentando ali, né, sei lá, de alguma forma se comunicar. Mas, claro, vai ter gente que não vai ter paciência, vai ter gente que é babaca. Infelizmente vai ter e tem em todo lugar. Então, assim, vai ter gente que vai dar risadinha do teu inglês e a gente vai se sentir um pouco ofendido ou desmotivado vendo essas pessoas fazerem esse tipo de coisa, mas faz parte. Hoje a gente vê que valeu a pena, a gente viria, mesmo sem zero inglês, a gente viria de novo, valeu a pena. Foi uma experiência muito boa, tem sido uma experiência muito boa. Todo dia a gente aprende uma palavra nova, né? Todo dia. É num filme, é conversando com alguém, no trabalho. Ouvindo, às vezes na rua, alguém falando alguma coisa. No ônibus, a gente fica escutando muito o que as pessoas ficam falando no ônibus. E sempre tem uma palavra nova, diferente, enfim. Então vai ser um eterno aprendizado. Todos os dias a gente aprende algo novo, uma expressão nova. E não tem como a gente estar 100% nunca. Então eu diria assim que uma dica grande é se cobrar um pouquinho menos e deixar fluir. Assim, eu esperava que com 2 anos eu ia estar arrasando aqui no inglês, e não foi assim, porque a gente chegou com 0, né? Então, assim, com quanto tempo tu se sentiu confortável dizendo assim, tô arrasando no inglês? Eu acho que mais assim depois dos 2 anos, realmente. É óbvio que do início, para quem não tem nada, né, chegar a um ponto de tu conseguir falar alguma coisa, acaba sendo talvez meio rápido, né? Porque do nada para ter alguma coisa, né, isso a gente nota.
mas no momento eu acho que a gente chegou talvez num intermediário, por exemplo, né, aqui. Para ir até o avançado. Para ir até o avançado. É um pulo muito grande. E parece que tu não vê aquela evolução. É um pouco frustrante, né? Mas, de uma certa maneira, a gente sabe que a gente vai evoluindo. Vai fluindo. Mas é como o Cris falou, realmente eu percebi isso. Quando eu fechei 2 anos, eu resolvi que, não, o inglês tá indo, tá funcionando, tô entendendo, vou começar a aplicar na minha área, né, para os trabalhos na minha área, porque até então, até 2 anos aqui, eu nunca tinha trabalhado na minha área. E aí eu pensei, acho que tô pronta, eu vou começar a tentar. E tomei muito não, ouvi muito feedback ruim, que eu não gostaria de ter ouvido, mas acho que já foi o suficiente para começar, assim, a se sentir melhor, mas não era melhor ainda. Uma coisa acho que bem importante, que esses dias até no meu trabalho aconteceu, porque um cara começou novo, ele era brasileiro, e ele não tinha nada de inglês. Ele estava aqui 2 semanas e não tinha nada de inglês. E aí me fez pensar que quando a gente chega, né, principalmente, a gente acaba falando yeah para tudo, né? Então, muitas vezes, a pessoa vai estar vendo que tu não entendeu e está respondendo que sim, mas que tu não entendeu nada, né? Então ela vai te ajudar. Ao mesmo ponto que às vezes tu pode estar dizendo sim para uma coisa que não necessariamente vai te beneficiar. Então não tenha medo às vezes de dizer, olha, não entendi. Em vez de dizer o Cris está falando isso porque a gente, na frustração de não ter entendido, ou na vergonha de assumir que não entendeu, a gente começa a falar yes, e no meio disso a gente pode colocar a gente em situações muito ruins, porque, por exemplo, assim como aconteceu essa história, né, do menino novo no trabalho dele que não tinha muito inglês, eu já contei até no Instagram isso pra vocês, que eu entendi ou não entendi nada e em vez de perguntar pra minha chefe de novo o que ela tinha falado, eu simplesmente coloquei um leite novo no lixo. E o leite era para ser colocado na geladeira. E o que eu respondi para ela quando eu não entendi? Eu falei, vou fazer isso. E aí fui lá e fiz. E ela voltou e disse assim, mas Aline, eu te pedi para botar o leite na geladeira, cadê o leite? Eu botei o leite todinho fora no lixo. Um leite novo. Talvez seja uma outra dica importante, peça para a pessoa te mostrar o que ela quer, né? Faz mímica. Fala com as mãos. Fala com as mãos, pede pra pessoa te mostrar o que ela tá querendo. Assim tu não vai errar e assim não vai ter nenhum problema, né? E pode ter gente até falando coisas ofensivas ou até te xingando. E aí tu tá ali com um sorriso no rosto. Vai tomar lá naquele lugar. Então, assim como pode te ajudar, já ajudou, o já ajudou a gente em algumas coisas, ele pode te colocar em situações ruins e embaraçadoras ali. Então, assim, a nossa dica deixa fluir, não deixa de estudar nunca, tentar assimilar de máximo de informações, né, de inglês, tentar assistir bastante filme em inglês, conversar com as pessoas. Realmente, quando a pessoa estiver aqui, né, realmente entre de cabeça, não acabe tendo coisas para ter ainda em português, sabe? Sim. Por exemplo, o celular em inglês, a TV em inglês, o tablet em inglês, tudo em inglês. Tente realmente se inteirar e entrar de cabeça no inglês, né? Eu nunca comentei isso até com vocês, mas o Cris sabe, nos primeiros anos aqui, eu ficava brava com ele quando ele queria escutar música em português. Porque eu achava que no início eu tinha que explorar tudo que fosse em inglês, não importava o que fosse, tinha que ser tudo em inglês. De uma certa forma, me distanciou muito do Brasil, eu fiquei muito aqui, né? Eu acabava não ficando por dentro de nada do que acontecia no nosso país, o que de uma certa forma me arrependo um pouco, me arrependo de não ter ficado sabendo as coisas que estavam acontecendo lá, das músicas, porque a gente tem muita coisa boa no nosso país e eu simplesmente me fechei. Mas, em contrapartida, me ajudou muito a evoluir no inglês, porque eu só queria saber de música em inglês, eu só queria saber de filme em inglês, eu só queria saber de coisas em inglês, totalmente em inglês. Outra coisa que às vezes a gente se preocupa ou até às vezes se frustra, né, no início, é porque talvez a gente acaba entendendo mais do que a gente fala o inglês. Sim. Né? Mesmo não sabendo falar, a gente acaba entendendo, principalmente porque às vezes
pelo contexto geral, acaba fazendo com que a gente entenda, né, o que a pessoa está falando. A gente Mas entende a gente muito não consegue, mais. então a gente entende muito mais do que a gente fala. Isso às vezes pode gerar uma frustração, né? Que, como a gente já falou, que foi o caso da Aline, ela se bloqueou total em não querer falar porque ela não se permitia falar errado. Eu trabalhava num café, as pessoas vinham conversar, contavam do seu dia a dia, eu entendia, mas na hora de responder eu só ficava assim, ó. Só balançando a cabeça, porque o fato de eu tentar abrir a boca me frustrava e me trazia vergonha porque eu achava que eu ia falar as coisas errado. Em vez de eu simplesmente só abrir a boca, como o Cris sempre fez, nunca teve medo e falar mesmo que seja errado. Até eles falam errado, gente. Até eles escrevem errado. Com certeza. Assim como a gente faz no português, quanta coisa aí a gente fica na dúvida. É porque separado, é porque junto, é porque com acento, é porque sem acento. Então, assim, eles também têm essas dúvidas às vezes na gramática. E eles também erram. É comum errar. Se permita errar. Né? É o legítimo aquele. É errando que se aprende. Exatamente. Né? Esse foi o nosso grande erro. Então, assim, para fechar esse vídeo respondendo como que foi pra gente, não foi fácil, vai ter muito perrengue, vai ter dias que tu vai querer chorar, vai ter dias que tu vai querer ir embora, vai ter dias que a junção do clima, de ser outra língua, de talvez ter dificuldades, né, mesmo em geral, né? De talvez ter pessoas legais ou pessoas não legais, pessoas que te ajudam, pessoas que não te ajudam, ou que são grossas contigo. Vai ter esses dias que tu vai querer simplesmente vazar daqui. E eu acho que uma importante questão também é que, assim como a gente tem vários brasileiros aqui, né, que estão na mesma situação de que a pessoa que está chegando sem inglês, existem também brasileiros que já têm um certo inglês e que muitas vezes acabam ajudando. Também, né? também. Eu mesmo tive o prazer de ajudar uma menina que estava no McDonald's e ela não sabia nem como pedir. E ela presumiu que eu era brasileiro, né? E acabou perguntando. Porque a gente se conhece, né? Entre nós a gente sabe quando é brasileiro. Então ela acabou perguntando para mim se eu era brasileiro. Eu falei que sim. Nossa, eu vi que caiu assim, nossa, uma tonelada assim das costas dela quando eu falei, porque ela disse assim, nossa, desculpa, mas eu não tô conseguindo entender o pedido ali para fazer, tu pode me ajudar? Então, acho que é isso também, né? Muitas coisas, nós brasileiros que já estamos aqui vão conseguir estar ajudando. Sim. Né? Então, a ajuda também é válida nisso. Sim, é como eu falei antes, né? Tipo, a gente vai sempre se ajudar, vai ter sempre gente para ajudar, mas também não dá para ficar só atrelado a essas ajudas, porque senão a gente não caminha com as nossas próprias pernas, né? Às vezes é muito bom nesses lugares que eu fui também, eu gostaria que tivesse um Cris para me ajudar, mas ao mesmo tempo, se eu não tivesse tentado, talvez aquelas palavras que a pessoa falou eu não teria gravado, não teria aprendido, porque a gente aprende muito só escutando. Às vezes eu não consegui me expressar, não consegui falar nada, mas quando a pessoa respondeu eu aprendi tantas coisas ali, peguei tantas coisas que ela falou, que às vezes foi até bom ninguém ter me ajudado, porque aquilo ali fixou na minha mente. Tipo, tem palavras que eu aprendi que eu lembro quem é que falou, quando que falou, onde que falou, porque marcou tanto aquela tentativa de falar e aquela resposta da pessoa, marcou tanto aquelas palavras que eu gravei. E que isso acaba depois, a pessoa acaba conseguindo transformar aquela talvez frustração no início por não saber falar inglês em uma melhora no inglês e aí conseguir realmente, né, vamos dar um exemplo esse do McDonald's, de pedir daí alguma coisa e a pessoa vê, nossa, imagine quando eu cheguei aqui eu mal conseguia falar e hoje eu já consigo fazer isso. Então é gratificante, né, essa parte. Então assim, essa evolução, como o Cris falou antes, ela é devagar e aquele salto do intermediário pro avançado, ele é muito lento. É mais lento, tu não vê aquela tão evolução. Perceptível, né? E aí tu começa a ficar chateado, não, mas eu não tô evoluindo, tá muito ruim e tal, o que que tá acontecendo? E parar também de se comparar. Tem gente que tem facilidade de aprender. Tem gente que não tem gente que é mais novo do que tu, por exemplo, e aprende mais rápido, porque se tem uma coisa que a gente constatou ao fazer intercâmbio depois dos 30, é que se a gente tivesse vindo pra cá
aos 20, talvez o aprendizado teria sido muito mais rápido, porque infelizmente a idade influencia sim em aprender tudo. Quando a gente é mais novo ou quando a gente é criança, a gente aprende muito mais rápido. Então parar de se comparar também com as outras pessoas, porque vai ter gente que tá aqui há 6 meses. Cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu aprendizado, né? E você vai ter o teu. Vai ter gente aqui que com 6 meses já estava trabalhando na área e eu ficava me julgando e pensando assim, poxa, a pessoa chegou aqui com 0, com 6 meses já está trabalhando na área e eu não tô. Mas eu nem quis acelerar isso, eu quis dar um passo de cada vez, porque eu sabia que se eu conseguisse uma oportunidade com 6 meses aqui, eu não ia dar conta. As pessoas iam perceber que meu inglês era péssimo e eu não ia dar conta do serviço. Então eu preferi esperar passar essa fase, para daí trabalhar na minha área e as coisas fluírem melhor. Então, assim, outra dica é respeitar as etapas. Tempo, né? As etapas. Exato. Então a gente vai finalizando esse vídeo aqui e obrigado por ter assistido mais um vídeo do canal Sonhei e Viajei. Tchau!